Boa noite. Como hoje é dia de festa, vou falar o que eu sempre falo na Liga para os adolescentes, vai ser bem breve. Eles nunca acreditam, mas... pelo menos você acredita. Pelo menos tem um que acredita. Bom, como nós temos falado sobre os heróis da fé, né, hoje a gente vai ver mais um. E para tipificar esse herói também, vou introduzir como foi introduzido até agora, né, com um vídeo. A gente vai ver um trechinho desse vídeo. Gente. Qual o plano, capitão? Escuta, então. Até fecharmos o portal, a prioridade é contenção. Barton, quero você no telhado, de olho em tudo. Identifique os desgarrados. Stark, cuide do perímetro. Qualquer coisa que se distanciar muito, faça voltar ou destrua. Me dá uma carona? Claro. Melhor se segurar, Legolas. Thor, tem que tentar obstruir o portal. Atrasá-los. Você tem o raio. Queime os desgraçados. Você e eu ficamos no solo. Mantemos a luta aqui. E Hulk, esmague-os. Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco. Bom, essa cena é épica, né? O Hulk, como nós vimos aí, ele é um herói que ele é caracterizado pelo excesso muito grande de raiva aí. Então, o tempo inteiro, não vou falar muito do Banner não, que eu gosto mais do Hulk. Mas ele tem essa característica muito forte de não conseguir controlar a sua raiva. Entendeu? Então, a gente vê nisso nesse vídeo, né? Ele é bem nítido, né? Que ao ponto dele estar ali com o Thor combatendo os inimigos e o excesso dele de raiva é tão grande que quando o Thor aparece do lado dele, ele dá um soco no próprio parceiro de equipe. Então, mostra assim, a dificuldade que ele tem com esse problema aí de controlar as suas emoções. E a gente sabe que as emoções, quando elas não são controladas, elas podem causar vários estragos aí. E no Hulk ele representa muito esse tipo de herói. E a gente vai ver um herói que tem alguns pontos parecidos com o Hulk. Então, eu vou pedir para abrir em Juízes 13. Vou fazer diferente um pouquinho, vou deixar o texto de Hebreus para o final. Antes de abrir aí, de colar aí, quem arrisca aí, a que herói da fé vai estar relacionado aí? Quem já colou não vale não. Acertou quem disse Flávio. Mas alguns acertaram aí, que eu vi, né? E a gente vai falar aqui de Sansão. Existe alguma semelhança aí na história de Sansão com o Hulk. Uma das semelhanças físicas aí que a gente tem, não é que o Sansão é verde, mas que o Sansão ele tem uma força também que não é normal, né? Uma força que não é comum na humanidade. E caracteriza uma das coisas que o Hulk também tem.
E o Sansão também a gente vai ver aqui que ele tem também alguma dificuldade de lidar com as suas emoções. Ele tem as emoções bem afloradas e, por conta disso, ele tem essa dificuldade de conseguir controlar essas emoções. Mas antes de falar especificamente disso, eu queria resumir aqui mais ou menos a história de Sansão. Depois eu encorajo quem puder ler, é bem rápido, né? Não é tão longo assim. Mas encorajo vocês lerem com mais detalhe, que é bem interessante. Mas queria fazer um plano de fundo aqui, porque nos Juízes aqui, quando a gente for ver... Voltou. Quando a gente vê em Juízes 13, o livro de Juízes, ele é marcado profundamente por um ciclo aí muito comum. O povo ele se envolve numa idolatria muito grande, e por conta dessa idolatria, Deus permite que os inimigos de Israel comecem a dominá-los. Então, eles são dominados pelos seus inimigos, e por conta de ter sido dominado, eles começam a representar o arrependimento, porque eles começam a enxergar que eles estavam vivendo uma vida idólatra. E quando eles fazem esse arrependimento, Deus olha, igual um avião passou aqui. Quando tem esse arrependimento, Deus ele usa um libertador, alguém para libertar o povo por estar sendo oprimido por uma outra nação. E isso aconteceu, né? A gente viu hoje, quando o Léo falou sobre Gideão, o primeiro versículo aí é muito comum, é bem idêntico aí. Se a gente for ver o verso 1 aí de Juízes, o 13:1, ele diz o seguinte: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Parece que está lendo a mesma coisa que ele começou lendo lá, só muda a quantidade de anos aí, né? Acontece que isso era uma cena muito comum, ela se repetia. Quando Deus levantava um libertador, aí o povo era livre lá dos inimigos, voltava para a idolatria, esquecia, tanto que ele falou do esquecimento, né? Então o povo esquecia, voltava tudo para aquilo de novo, e vinha mais um ciclo. Isso sempre acontecia no livro de Juízes. E no caso aí de Juízes 3:1, por isso ele começa falando dessa forma. A gente vai ler do 2 ao 7 aí, quem puder acompanhar. Diz assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: você é estéril, não tem ele lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do seu filho, que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Queria fazer um breve resumo aqui, para a gente ganhar tempo, sobre a vida de Sansão. Sansão, ele, como diz aqui, né, ele foi filho de uma mãe que era estéril, mas um anjo apareceu e foi escolhido para ser o novo juiz, que libertaria o povo de Israel ali da mão dos filisteus. Sansão, aqui no versículo também fala que ele era nazireu, né? Nazireu era um membro de uma classe de um indivíduo especialmente devotado a Deus. O nazireu significa separado, alguém consagrado a Deus. E o nazireu ele tinha um estilo de vida bem ascético, assim, era bem diferenciado. Ele tinha que se abster de alguns tipos de alimento, ele tinha que se abster de bebidas que vinham da vide, não podia comer nada impuro, e também não poderia cortar aqui o cabelo. Existia também não podia ter contato com os mortos, isso aqui também é importante. E existia
um tipo de voto de Nazireu que ele poderia ser algo temporário. Então, a gente vê em Números 6:18, que fala sobre quando terminar esse voto, que tem que cortar ou raspar a cabeça e queimar os fios de cabelo. Mas no caso de Sansão aqui, foi uma coisa vitalício, né? O anjo falou que ele seria assim desde quando nascer até o momento da sua morte. Então, era um chamado que ele teve que... Pessoal, não sei se está todo mundo sabendo, mas estou fazendo um curso, se vocês puderem só dar uma colaborada. Estou ouvindo gente conversar, de tudo quanto é canto. Por favor, apesar de a gente estar em outro ambiente, é um momento de pregação da palavra de Deus, não tem nada mais importante que isso. Obrigado. Então ele tinha essa vida, né, consagrada, separada, e acontece que João ele também tinha uma coisa que a gente citou aqui, que ele é bem comum ao Hulk, que ele tinha uma força em comum, uma força sobre-humana. Em Juízes, aí no próprio Juízes mesmo, se a gente abrir aí no capítulo 14, quem puder acompanhando aí, no versos 5 e 6, conta assim, ó: Sansão foi para Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito de Deus apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai e nem à mãe o que fizera. Então, a forma de falar que ele rasgou como se fosse um cabrito é para falar da facilidade que ele teve aí de rasgar um leão. Então, ele tinha uma força que não era comum a nós humanos aí. E isso é uma coisa que marcou muito a trajetória de Sansão. Conta que ele pôs fogo na seara dos filisteus de uma maneira bem estranha, né? Usou 300 raposas, tacou fogo na raposa e conseguiu tacar fogo na seara de uma maneira bem incomum. Feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Então, era uma espécie de arma que eles faziam, com a parte aqui de baixo do jumento. E ele conseguiu ferir 1000 homens com uma queixada de jumento. Então, a gente vê que é uma coisa uma força bem sobrenatural aí. Não é comum a nós humanos conseguir fazer algo assim. E nessa história de Sansão, ele se envolve também com Dalila. É muito comum aí também que alguns já ouviram essa história. E era uma mulher que os filisteus falaram para ela, pagaram ela para ela descobrir o segredo da força de Sansão. E por conta disso aí, ela começou a tentar descobrir o segredo de Sansão. Ele gostava de Dalila e acabava que, primeiramente, ele começou a ver até onde isso ia. Começou a dar umas mentirinhas para ela. Então ele falava, se você me amarrar com a corda 7 vezes, eu vou perder a força. Aí chegava lá, nada acontecia. Aí falou, se você pegar minha trança, e dava sempre um migué falando que era X, quando chegava lá, nada acontecia. Uma história bem conhecida, até que ele fala que se um dia, se ele raspar a cabeça dele, logo ele perderia toda a força dele. E acontece que ela entrega ele aos filisteus, eles raspam a cabeça dele, perfuram os olhos de Sansão, levam ele preso. E nesse momento é quando eles botam ele, na verdade, como um espetáculo, né, para servir como um espetáculo de uma festa, e colocam ele sustentando 2 colunas. Como se você não é forte, então sustenta essa grande coluna aí. E nesse momento, Sansão ele ora a Deus e pede a Deus para que a força dele venha retornar, para que ele possa vingar a Israel e matar os filisteus. Que ele pede que conceda esse último desejo a ele, que ele entregaria a vida dele para que ele pudesse cumprir o julgamento que ele deveria fazer. E ele quebra, né, as colunas ali com a força dele restaurada. O Espírito Santo de Deus vem sobre Sansão, a força dele é restaurada, ele quebra as colunas e a Bíblia afirma que ele matou mais gente naquele momento ali do que a sua vida inteira. Então a gente já viu que ele foram 20 anos julgando Israel, então provavelmente tem uma lista grande aí, mas só naquele momento a Bíblia fala que ele matou mais gente do que a vida dele inteira. Um breve resumo sobre Sansão, que eu acho interessante de fazer, porque tem uma coisa em comum aqui também com Sansão e o Hulk, porque o Hulk ele tinha uma dificuldade muito grande de ser aceito pelos humanos. Porque todo mundo tinha medo, de certo, até mesmo os Vingadores tinham medo de o Hulk em algum momento perder o controle e se voltar contra eles. Porque ele não conseguia controlar suas emoções, ele não conseguia controlar a sua raiva.
Tanto que quem acompanhou a série viu que quando ele perdeu o controle, já tinha até uma coisa pronta para parar o Hulk e tirar ele do planeta Terra. Então já tinham até armado que eles esperavam que um dia ele não conseguiria controlar as suas emoções e automaticamente já tinha um plano B ali para quando isso acontecesse. E ele tinha uma dificuldade muito grande de ser aceito. Tem muitas cenas de Vingadores que às vezes o Hulk aparece e o pessoal na hora, ninguém aplaude, todo mundo fica com medo, porque eles tinham medo do Hulk por conta dessas atitudes que ele tinha. O que eu acho muito comum com Sansão aí? De certa forma ali o Hulk, para ele ser aceito, lá para frente a gente viu que ele conseguiu ser aceito, mas teve que ter um trabalho muito grande aí para ele conseguir ser aceito na humanidade. E Sansão, às vezes eu sinto muito isso na nossa cultura cristã, que ele não é tão bem aceito assim. Na maioria das vezes que vão usar Sansão como exemplo, normalmente é o exemplo do que não fazer. Você usa Sansão para falar que, olha, não seja descontrolado como Sansão, não seja assassino como Sansão, não seja adúltero como Sansão, não seja um suicida como Sansão. Muitas das vezes, até livros mesmo infantis que contam a história de Sansão, falam normalmente de Sansão dessa forma. E reabilitar aí a popularidade de Sansão não é uma coisa assim tão comum de se fazer. Eu, normalmente, quando eu fui fazer, eu falei bem assim, cara, é um pouco difícil aqui, porque toda narrativa que você costuma escutar, normalmente desfaz todinho isso. E é um problema muito grande, porque o Sansão está na galeria ali dos heróis da fé. Então, ele é considerado, biblicamente, como um herói. E muitas das vezes nós olhamos para Sansão simplesmente como um vilão, como alguém de você ter um exemplo do que não fazer. Eu queria ressuscitar essa reputação aqui, porque eu creio que é algo que deve ser feito por conta de algumas razões aqui. Primeiro, Sansão ele teve um chamado divino, mas claro que todos os juízes, um chamado que ele também cumpriu. Então, se você retornar em Juízes 13, no verso 5, que a gente leu, fala aí, não passará navalha no cabelo do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu. Consagrado a Deus desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, ele teve um chamado claro aqui, por Deus. Então, esse seria o primeiro ponto. Sansão ele teve um chamado divino muito claro. Ele foi chamado por Deus, desde o seu nascimento, para alguém que iria libertar o povo de Israel. Segundo ponto, ele julgou Israel fielmente por 20 anos. Aqui, se você pegar aqui, a gente é informado aqui poucas vezes aqui, mas é provável aqui que fala aqui na narrativa, aqui mais ou menos das suas guerras, de tudo, somando, daria coisa de 2 a 3 anos que conta da sua história. Mas automaticamente aqui ele reinou durante ali como juiz por 20 anos. Então, às vezes, ele provavelmente nesses 20 anos, ele libertou Israel, fez ali grandes coisas ali, mas às vezes nós levamos em consideração apenas o que ele fez ali naqueles anos que foram escritos, e muito pior, às vezes nós levamos em consideração só os momentos de falha, como se nenhum outro herói da fé não tivesse falha alguma. Ambos tiveram falha, ambos foram pessoas imperfeitas. Nós vimos isso nas pregações até aqui, que só teve um herói que foi verdadeiro, que foi fiel e que é o verdadeiro herói. Então, Sansão ele não é diferente dos outros heróis, ele também julgou Israel por 20 anos e teve bons feitos ali. Apesar da maior parte do relato bíblico falar isso, a gente vê aí que ele teve muita coisa boa aí para a gente. Terceiro, a Bíblia relata que o Espírito do Senhor descendo sobre Sansão mais do que qualquer outro juiz. Não tem outro juiz ali no livro de Juízes que fala tantas vezes que o Espírito de Deus veio sobre ele e normalmente fala algo que ele fez pós isso. Então, a gente vê em Juízes 13, 25, 14, 6, 15, 14, vários relatos aí onde fala que o Espírito de Deus veio sobre Sansão. E o mais importante é esse, que está em Hebreus 11, 32, convido a todos a abrir, que é o texto que tem nos acompanhado.
Hebreus 11:32, que diz assim: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Só até aí. Então ele está aqui na galeria da fé, e por conta disso, em seguida, aqui nós temos algumas palavras que eu acho muito interessantes. Então ele diz aqui no verso 38, um pouquinho mais à frente aí, que o mundo não era digno deles. Então ele é colocado aqui nos Heróis da Fé ao lado de Davi, ao lado de muitas pessoas que nós também admiramos ali, e ele é colocado no mesmo local que eles, na mesma galeria. Dos profetas também. E dizem no verso 38 que o mundo não era digno deles. No verso 39 diz também que todos estes obtiveram um bom testemunho pela fé. E ele coloca Sansão também como estes que tiveram um bom testemunho pela fé. Ainda que a gente não veja alguma razão para aplicar Sansão a palavras que descrevem os heróis anteriores, em Hebreus 11, eu acredito que pode aplicar também a Sansão, quando ele Hebreus, no verso 11, Hebreus 11, no verso 13, falam que, da seguinte forma, nessa galeria, que todos estes morreram na fé. Então, da mesma forma, podemos crer que Sansão também morreu nessa mesma fé. Teve uma morte bem desorientadora e um pouco conflituosa para todos nós. Mas nós lembramos que, antes da sua morte, ele pede a Deus que Deus conceda a ele força para derrotar os inimigos. E Deus concede a ele força. Deus faz aquilo que ele pede. Aqui é importante lembrar que Sansão ele não é somente um indivíduo particular, mas ele era um juiz, apontado por Deus para julgar em nome de Deus. Então, diz um comentarista, Luke Wiseman, ele diz o seguinte: nesta oração, não encontramos referência a si mesmo como um indivíduo particular, mas somente como reconhecido servo de Jeová. Se isso não for levado em conta, se isso não for levado, aqui eu acho que está escrito errado, está escrito lavado, né? Mas é levado em conta, a oração é pouco inteligível. Isso não foi uma expressão motivada por vingança pessoal, pois libertar Israel do filisteu era uma missão de Sansão desde o início. Era a missão dele desde o início, libertar aquele povo. Algumas pessoas olham para Sansão e veem isso como uma causa suicida, dizendo que ele se suicidou no último momento da sua vida, ele se suicidou ali. Ele teve um suicídio por causa de uma vingança pessoal. Primeiramente, a gente viu aqui que não foi uma vingança pessoal, porque ele foi levantado por Deus com esse objetivo, de livrar o povo de Israel. E acontece aqui que ele não fala assim, aqui de uma forma que Deus, algumas pessoas biblicamente, né, pedem a Deus assim para tirarem a vida. Elias, se eu não me engano, né, pede para tirar a vida algumas vezes. E acontece que Deus ele nega várias vezes. E para Sansão ele concedeu aquilo ali. Mas não porque era ali um suicídio. Sansão, ele estava livrando o povo de Israel e era o único meio naquele momento ali que ele tinha de livrar aquele povo. Ou ele fazia aquilo ali, ou ele morreria e o povo também não seria liberto, porque não teria nada acontecido com nem os filisteus que estavam ali. Então, automaticamente, Sansão, ele não, na verdade, ele tira a sua vida diretamente, mas ele dá a sua vida para libertar o povo de Israel. Aquilo ali não é um suicídio, é um sacrifício. Ele dá a sua vida, entrega a sua vida para que ele consiga derrotar os filisteus e libertar o povo de Israel. Eu não sei falar o nome desse cara aqui não, então eu não vou arriscar, mas esse cara aqui, ele diz o seguinte: ele morreu pela honra do seu Deus e pelo benefício do seu povo, sendo assim, um tipo de Cristo, cuja morte igualmente significou a derrota dos inimigos de Deus e a salvação do seu povo. Ele coloca Sansão aqui como um tipo de Cristo, porque naquele momento, a morte de Sansão, ele entregou a sua vida para salvar o povo de Deus. A questão aqui, e
Sansão, por não ser perfeito, por ser um homem falho, como todos nós, e como todo herói da fé, é que Sansão, ele chegou a esse ponto de entregar a sua vida por ele ser desobediente. Porque a sua desobediência chegou nesse lugar. A ideia aqui não é passar pano no que Sansão fez. Sansão realmente teve graves erros e que são pecados mesmo. A ideia não é passar pano no que Sansão fez. Ele errou por muitas e muitas vezes. Ele não conseguia controlar os seus desejos. Ele buscava mulheres que eram do povo inimigo e não podia se casar, né, com alguém de outro povo. Ele buscava isso. Quando nós vimos ali do leão, ali, que ele matou o leão, a Bíblia conta que depois, certa vez, ele voltou, lembrou do leão que tinha matado. Quando ele chegou lá, encontrou uma colmeia. Ele encontrou uma colmeia, pegou a colmeia que estava ali, tomou o mel e foi para casa, tranquilão. Lembrando que o voto de Nazireu conta que não pode tocar ninguém morto. Entendeu? E ele, naquele momento ali, ele teve também o seu erro. Alguns pontuam que ele confiava que esse poder que ele tinha, ele sabia que era de Deus, que vinha do Espírito Santo de Deus quando descia sobre ele. Que não era uma coisa que estava preso a votos ou religiosidade. Mas, ao mesmo tempo, nós agimos como Sansão. Nós achamos, às vezes, temos um perigo muito grande de acharmos que fé é você depositar que Deus fez todas as coisas, então eu não preciso cumprir em fazer nada, e não seguir os mandamentos, e não seguir com o que Deus propõe que a gente tenha que seguir aqui. E Sansão, nesse exato momento, ele serviu como isso. Então, aquele momento podia até simbolizar que ele tinha uma fé, que o poder dele vinha de Deus, mas, ao mesmo tempo, também mostrava que ele tinha uma falta também de temor com que Deus... Porque foi o próprio Deus que falou que ele deveria viver uma vida assim. Então, também tinha ali uma falta de temor, uma desobediência dele também ter tocado ali. E acontece que Sansão ele teve mesmo seus erros, se envolveu com mulheres de outros povos e por conta disso ele chegou naquele momento ali. Por causa de sua desobediência, ele morreu ali, ele teve que dar a sua vida em prol do povo de Deus. Jesus ele foi totalmente diferente. Ele foi perfeito, ele não cometeu erro algum. E ele teve que dar a sua vida por ser obediente. É uma diferença muito grande. A obediência levou com que Jesus Cristo desse a sua vida para salvar o povo. A falta de controle que Sansão tinha, emocional, fez com que ele chegasse ao ponto de perder a sua vida, de ter que entregar a sua vida para salvar o povo de Deus. Acontece que Sansão, ele... o problema em si não era ele ter esse descontrole. O problema em si não era ele ter essas emoções afloradas, ele ter esse problema de ser, às vezes, tem gente que é mais fervorosa, realmente as emoções abalam mais forte. Mas o problema é o que nós fazemos com essas emoções. Jesus teve um momento no Getsemane que ele também chegou a suar sangue. Mostra ali também que as suas emoções estavam também bastante afloradas. Mas o que Jesus fez com as suas emoções foi simplesmente colocar nas mãos de Deus e falar que seja feito a sua vontade. E ele se entregou por cada um de nós à medida de que aquilo ali, mesmo que o fizesse soar sangue, chegar a um ponto tão forte das suas emoções, ele chegou a se entregar por nós mesmo assim. Sansão, ele foi diferente. Quando as emoções dele falavam mais alto, acabava que ele seguia o fluxo ali que as suas emoções agiam. O qual, finalizando aqui, concluindo, né, tudo indica que Sansão, ele não somente foi salvo por Cristo, mas como também ele foi um juiz. Ele ficou 20 anos julgando a Israel e ele morreu ali julgando a Israel, julgando o povo que estava dominando a Israel. Morreu como juiz. Tem mais uma coisa que eu queria ler aqui, esse aqui eu sei o nome. É um escritor bem famoso do Antigo Testamento aí, chamado Robert Gordon. Não é o do Batman. Ele diz o seguinte: e aqui, novamente, quem deixa de lembrar o propósito e o modo da morte de Cristo? Foi pela vindicação da honra do seu Pai, como legislador e o juiz, que ele se submeteu a insulto, ignomia e morte. E quando, em aparente fraqueza
e cheio com provocações e insultos de homens ímpios, ele abaixou sua cabeça e entregou seu espírito. Ele, naquele momento, alcançou uma vitória mais que gloriosa, tanto em sua natureza como em suas consequências, na medida em que ele deteriorou principados e potestades e fez deles espetáculo aberto, triunfando sobre eles na sua cruz. Cristo ele se entrega, e ali no momento que aparentemente para a sociedade era um momento de fraqueza, foi naquele momento ali que ele triunfou e destronou todo o império das trevas, e ali ele, depois de 3 dias, ele teve a sua ressurreição, subiu aos céus, foi a se sentar-se à direita de Deus, e com o Pai governar esse mundo, reconciliando consigo o mundo e as nossas transgressões. Cristo ele é o verdadeiro herói. Ele é aquele que sem erro, sem pecado, sem mancha alguma, se entregou no nosso lugar. Ele é aquele que deu a sua vida, se entregando em nosso lugar. Muitas das vezes, eu já falei isso muitas vezes, mas eu insisto em continuar falando, é uma cena que muitas das vezes ela nos constrange. Ela nos constrange porque nós, por muitas das vezes, somos orgulhosos, e muitas das vezes o orgulho, que faz parte de nossas emoções, nós não queremos demonstrar fraqueza, nós não queremos demonstrar aquilo que realmente nós somos. E Cristo, sendo todo-poderoso, se fez fraco para salvar toda a humanidade, para salvar cada um de nós. Que Ele seja sempre o exemplo, que Ele seja sempre o verdadeiro herói. Nós vamos nos deparar na Bíblia com muitas pessoas falhas e que, da mesma forma, Deus usou, capacitou, assim como usa cada um de nós. Eu queria concluir com um trechinho de um vídeo. Já foi até passado, por sinal. Filho da mãe. Está caindo muito rápido. Está respirando. Mostra aí que mesmo o Hulk aí tendo, o seu descontrole emocional, quando ele está controlado, ele por muitas vezes pode ser útil, e foi. Entendeu? E isso cabe também a cada um de nós. Muitas das vezes nós temos emoções que afloram, que podem sair do nosso controle, mas da mesma forma, elas controladas, elas podem ser muito úteis na mão de Deus. Porém, nós devemos lembrar aqui, para finalizar, que o controle dessas emoções ele não se dá por nós. Entendeu? Assim como Sansão ele não conseguiu controlar isso por todos os momentos, assim como o Hulk também não conseguiu, assim como nenhum de nós vamos conseguir com nossa própria força, nós devemos lembrar que esse controle, esse domínio próprio, ele é um dom do Espírito. E que o Espírito de Deus, de fato, ele venha estar em nós para que nós venhamos trabalhar isso a cada dia. A entender que tudo que nós temos, ele tem que estar a serviço, à disposição do reino de Deus, e que nós precisamos dele, dependemos dele, para que isso seja feito com sabedoria e que o nome dele seja glorificado.